Já parou pra notar que nos últimos anos a comédia meio que foi tirada dos cinemas, né? Ela ficou relegada ao streaming, porque nas telas de cinema os estúdios não apostam mais no gênero de comédia, a comédia ela realmente foi desaparecendo, cada ano tem menos comédia chegando aos cinemas, e aí foi aquela coisa que parece que virou característico para ser assistida em casa, né? Virou aquela coisa realmente de assistir numa plataforma de streaming, a gente tem vários streamings que estão investindo em comédias, a Netflix fazendo parceria com artistas, né, com Adam Sandler, para gerar comédias originais pro streaming. Aí meio que tá todo mundo ganhando, né? O Adam Sandler produz seus filmes, a Netflix enche o catálogo, mas pro lado do cinema, o que sobra? Sobra filmes de ação com toques de comédia, geralmente filmes de super-heróis, a Marvel faz muito disso, de colocar a comédia no meio da receita de gênero. E aí parece que a comédia ela vai sempre ficando ali como quase um gênero secundário, né? Os filmes são de ação, os filmes são de super-heróis, mas eles têm passagens cômicas, ele tem a comédia como um escape, como um alívio para aquelas narrativas muito grandiosas, muito megalomaníacas. Sempre tem um personagem, sempre tem umas piadinhas. É algo que acaba se tornando uma reclamação, mas que no final das contas a gente não para pensar realmente em como as comédias elas perderam o seu lugar. E aí nisso, a gente tem uma campanha de marketing muito boa, muito interessante, que brinca com esse ponto e fala para salvar as comédias indo assistir ao novo Corra que a Polícia Vem Aí, filme do Akiva Schaffer, que traz aí o Liam Neeson no personagem principal, não é um remake necessariamente, tá mais para uma sequência legado, mas que foge um pouco dos moldes da sequência legado para trazer aí, resgatar uma franquia muito marcante do cinema, pelo menos quando a gente para pensar em franquias de comédia, né? Porque por mais que a gente talvez não lembre tanto de Corra que a Polícia Vem Aí, né? Não tem aquela coisa tão ali nostálgica. Claro, vai ter o seu nicho de fãs, mas talvez não seja a comédia mais lembrada sempre. Mas a gente vai ter ali a presença do Leslie Nielsen, que é um ícone da comédia, que é um ícone que esse sim é muito lembrado até hoje. A gente tem um nome forte, que Corra que a Polícia Vem Aí é um título lembrado, mesmo que você não tenha assistido aos filmes, ou tenha assistido só um desses filmes, né, não a trilogia, você vai saber do que a gente tá falando quando a gente menciona o título. Então agora a gente tem um filme que ele vai brincar com isso, ele vai meio que dar aí essa ideia da continuação, barra sequência legado, barra remake, quase como uma reinvenção para os novos tempos, uma atualização, que brinca com isso sem necessariamente precisar se basear apenas nessa lógica, né? Sem necessariamente precisar ser apenas uma refilmagem, ser apenas uma sequência legado, e utilizando mais esse nome para uma quase como uma garantia, né? Vamos trazer um nome popular, de uma franquia popular, que o público vai saber do que a gente está falando, vai ligar ali o nome a um título cômico, né? A um filme de comédia, mas não necessariamente a gente vai fazer aquela sequência que precisa assistir ao original, aquela sequência que precisa lembrar das piadas do original, ao mesmo tempo que também não faz uma coisa que era mais o que eu temia, que eles iam fazer algo quase numa pegada meu Todo Mundo em Pânico, de trazer humor muito pra agora, muito pra data atual, e brincar com o cinema, brincar com uma coisa meio quase metalinguística, e tentar fazer uma referência, uma homenagem de algo que talvez não coubesse, pelo menos não aqui. Então o novo Corra que a Polícia Vem Aí, ele acerta muito justamente porque ele faz esse apelo pra comédia, né? Ele faz esse apelo ali de você se basear em um filme cômico e fazer algo engraçado sem necessariamente precisar ficar olhando para os lados, sem precisar necessariamente ficar olhando para referências, para olhar o que os outros estúdios estão fazendo e fazer uma referência com isso, uma piadinha com isso. É algo que o Deadpool e Wolverine, até por estar inserido dentro da lógica da Marvel, ele faz bastante. Eu acho que foi um dos últimos filmes da Marvel mais assumidamente engraçados, mais assumidamente cômicos. O Corra que a Polícia Vem Aí, ele não tá trazendo nada nesses moldes, ao mesmo tempo que ele não tá tentando ser aquele humor mais rebuscado, aquele humor mais elevado, sabe aquela comédia que vai parar no Oscar porque ela é muito esperta, tem um roteiro muito pensado, não. A gente tá vendo aqui um filme puramente de comédia, bobo, idiota, que vai fazer comédia besta, que vai fazer piada de quinta série, mas que acima de tudo, e eu acho que isso é o mais importante, mesmo que eu falei lá no vídeo do Happy Gilmore, acima de tudo e o mais importante é que esse filme, ele é muito engraçado. E antes de eu continuar, eu quero só me apresentar para quem ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever, se for novo por aqui, que vejo que muita gente que assiste meus vídeos ainda não está inscrito. Deixa também um like para me ajudar bastante, fortalecer aí meu trabalho. E se você quiser trocar uma ideia, ver o que eu tô assistindo, me segue nas outras redes sociais, o @ está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Mas hoje, bora aí falar de Corra que a Polícia Vem Aí, novo filme dirigido pelo Akiva Schaffer, que dá essa lógica, como eu falei, meio de continuidade
com a trilogia ali do Leslie Nielsen, a trilogia que brinca com aquele humor bem anos 80, aquele humor que é bem bobo, bem sátira, bem paródia mesmo, mas ao mesmo tempo aquele humor que segue e, por incrível que pareça, ainda é engraçado. Não só porque os filmes antigos, eles conseguem ter envelhecido muito bem, pode ser que seja menos engraçado hoje, mas eles ainda são muito engraçados, mas porque esse novo filme com o Liam Neeson e a Pamela Anderson aí no seu retorno, né, depois do The Last Showgirl, é um filme que ele faz algo muito legal de trazer esses dois personagens, trazer algumas brincadeiras novas, trazer uma dinâmica um pouco diferente, ao mesmo tempo lembrando do original, né? Se você assiste o original e você vai ver aqui, você consegue achar algumas semelhanças, mas ao mesmo tempo, se você não quiser ver o original, se você acha que não envelheceu bem, se você não lembra, não quer ver, ou simplesmente porque você não quer assistir um filme muito antigo, quero ver a nova comédia porque ela tem que basear e funcionar sozinha, cara, você vai ver um filme que, ao meu ver, funciona muito bem sozinho, sim. E eu mencionei essa escolha dos atores, né, do Liam Neeson e da Pamela Anderson, porque eu acho que eles criam meio que um pilar muito forte para esse novo Corra que a Polícia Vem Aí. Porque a dinâmica deles é muito interessante e eu acho que a dinâmica que eles trazem para poder alavancar o humor, né, criar uma base ali para ter certas piadas, funciona muito bem. Desde ali de posicionar a Pamela Anderson como aquela mulher fatal de um filme noir, ela é muito bonita, ela é muito atraente, e isso acaba funcionando para criar algumas piadas de uma maneira que bizarramente não se tornam ofensivas, né? Acho que tem muito esse questionamento de que a comédia ela desapareceu, ela morreu porque o politicamente correto tomou conta. E eu acho que Corra que a Polícia Vem Aí mostra que ainda dá para fazer comédia sem necessariamente sair ofendendo todo mundo. Esse filme, ao meu ver, ele não é um filme com esse humor mais ácido, ofensivo, que poderia envelhecer mal. Filmes como Superbad e Se Beber Não Case, por mais engraçados que sejam, por melhores que sejam, eles podem ser vistos hoje como filmes que aqui e ali eles são ofensivos, às vezes muito ofensivos. E eu acho que não é o caso de Corra que a Polícia Vem Aí. Porque é um filme que vai brincar com essa piada da mulher fatal, é um filme que vai brincar com a questão da beleza da Pamela Anderson, né? De fazer piadas ali com o corpo dela, de fazer piadas bem quinta série, bem trocadilhos mesmo. Mas ao mesmo tempo são piadas que eu acho que são engraçadas e não ofendem necessariamente, né? Não são necessariamente machistas. Ao mesmo tempo que o Liam Neeson, ele consegue trazer um humor não só físico, o que é muito surpreendente, quando ele faz um humor ali mais com a questão do corpo dele, né? Desde a piada que tá nos trailers dele vestido de menininha, com a sainha e tudo mais, até outras piadas que eu acho que são muito bem sacadas, como por exemplo aquele tropo do policial mais velho, que tá cansado de como as coisas são feitas, porque os tempos mudaram, os tempos não são tão bons. Isso acaba se tornando uma piada bem interessante até pela forma como eles usam certas referências pro filme, que eu acho que são referências muito acertadas, como menções a Janet Jackson, ou piadas com Sex and the City. São piadas que eu acho que são referências engraçadas, são acertadas, não são datadas, ou pelo menos não são datadas como eu imaginei que poderiam ser, porque não são piadas devidamente atuais, elas são piadas de coisas mais antigas, né, de coisas que tiveram o seu auge há alguns anos, então acaba soando meio deslocado no tempo, tal qual o policial que envelheceu e não sabe jogar pelas regras atuais, sabe? Aquele policial que a gente realmente tem nessa lógica de filmes de detetive, de filmes de policiais, desse cara mais carrancudo, mais, não, hoje em dia o tempo não tá bom, no meu tempo, sabe, no meu tempo era tudo melhor. Isso acaba funcionando para gerar um humor que, ao mesmo tempo que é surpreendente, ele consegue ter piadas, ele consegue se inserir na cultura pop, mas não daquela forma que poderia já sair um filme já datado, como foi o caso, por exemplo, de Moana 2, que tenta brincar ali com meme, tenta brincar com referências da cultura da internet, e parece que ele já chegou 5 anos atrasado na conversa, sabe? Até na hora de brincar com trocadilho, esse filme ele consegue brincar com trocadilhos muito ali de quinta série, né? Os trocadilhos que, por mais que sejam toscos, bobos, eles são trocadilhos que você ouviu talvez a vida inteira, então ele não se torna realmente algo datado, porque ele consegue se datar ali, porque a gente já ouviu isso, mas ele consegue mais funcionar pelo lado da quinta série mesmo, do lado, tipo, esse humor é bobo, esse humor é tosco, sabe? Tipo, o humor do tio do pavê, que você conhece essa piada a vida inteira e você acha ela tosca, mas não é necessariamente uma piada de hoje, da geração de hoje, ou da nossa geração, ou da geração dos nossos pais. Ela é só uma piada. Eu acho que os trocadilhos e muito do humor do novo Corra que a Polícia Vem Aí, ele vem nessa mesma pegada. Ele é apenas humor, ele é apenas engraçado. E não é engraçado pra geração atual ou pra geração dos nossos pais, como talvez os primeiros filmes. Ele é apenas engraçado e eu acho que isso faz
muito bem para essa fórmula, para ela trazer um ar novo, né? Trazer uma coisa assim que não parece aquela comédia datada, não é aquela comédia como muitas das que foram produzidas no começo dos anos 2000. Não vai também para aquele lado mais besterol, ao estilo American Pie, né? Aquela coisa que é muito sexual, mas ao mesmo tempo consegue brincar com quase tudo isso, jogado num caldeirão e trazer uma fórmula que funciona especificamente para esse filme, talvez justamente pelo pilar que ele consegue construir na presença, através da presença do Liam Neeson e da Pamela Anderson. Vale inclusive, já que eu tô falando aqui da questão do trocadilho, mencionar o fato de que a sessão para a qual fui convidado foi dublada, então eles exibiram uma cópia dublada do filme. Eu estou dando uma opinião sobre o filme, mas muito do que eu vi é baseado na dublagem do filme, que, ao meu ver, tá muito boa. Eu acho que é uma dublagem que se justifica bastante na localização das piadas, sem necessariamente se datar, né? Eu mencionei Moana com a questão dos memes, questões de expressões que a gente conhece da nossa cultura brasileira, só que ali já tava, né, o filme já sai datado. Aqui, por incrível que pareça, eles conseguem fazer algo muito legal com isso, ao trazer as piadas, muitas delas pro, né, cenário brasileiro. Tem piadas que elas são muito acertadas, tem uma piada ali que eles fazem uma referência com times de futebol, que aí eu não vou, né, dar spoiler da piada, mas é uma piada realmente engraçada, é uma piada que fez o cinema vir abaixo, assim, dando risada. Outras piadas, como realmente a parte de um jogo de trocadilhos sexuais que eles fazem ali, que assim, eu acho que não teria a mesma graça se você estivesse lendo, né, se você estivesse simplesmente vendo a legenda, ao mesmo tempo que é uma cena com umas sacadas tão rápidas, os diálogos tão rápidos, que talvez a gente nem conseguisse prestar atenção na piada, porque a gente tá tentando ler o que eles estão falando, entender o que eles estão falando. E aí, pra pessoa que não é uma pessoa fluente no inglês, eu acho que uma versão legendada pode ser que perca um pouco do seu charme. Óbvio, eu ainda quero ver como é uma versão legendada, eu ainda quero ver como foi pensado pelo diretor, mas pelo menos nesse caso, pra falar da dublagem, eu acho que é uma dublagem que acaba se justificando devidamente por causa das localizações das piadas, por causa da forma como eles constroem ali, eles adaptam algumas sequências de humor. Mas na real, não é um filme que ele se baseia tanto nessas piadas mais faladas. Tem muita gag visual que eu acho muito legal. Toda sacada, por exemplo, que a gente vê em vários filmes de policial, que eles estão ali com um copinho de café. Tem uma piada excelente com copos de café, que me lembrou inclusive uma piada do Happy Gilmore, que eu mencionei no meu vídeo, do Happy Gilmore. E aqui ela é quase que a mesma piada, só que ela é construída de uma maneira diferente e ao mesmo tempo também, tal qual em Happy Gilmore, eu dava muita risada. Toda vez que eles faziam a mesma piada, às vezes dentro de um minuto eles faziam a mesma piada 3, 4 vezes, eu dava risada, porque é besta, é engraçado, é aquele humor muito do nonsense, sabe? Eles abraçam a bizarrice, eles abraçam essa coisa tosca de uma maneira muito legal, e eles acabam buscando nisso uma identidade para construir a sátira que eles estão construindo. Então tem muitas sequências, tem muitas sacadas que eles têm, que poderia ser algo meio tosco por ser tosco, ou poderia ser algo que eles estão tentando levar para um lado muito espertalhão, sabe? Tipo, não, vamos fazer uma comédia muito esperta, muito sagaz. E no final das contas, eles, por mirarem em algo mais simples, eles conseguem fazer algo verdadeiramente engraçado, mesmo quando tosco, mesmo quando bizarro. Por exemplo, uma das cenas que envolve uma coruja. Novamente, eu não vou tentar explicar a piada aqui, eu não vou entrar nos spoilers das piadas, mas só para exemplificar o que eu quero dizer, eu vou fazer leves menções, e aí quando você vê o filme, que eu espero que você veja, porque é um bom filme, você vai entender do que eu tô falando, aí a experiência vai se completar melhor, porque também não adianta eu vir aqui e começar a falar quais são as melhores piadas do filme, já que até isso o marketing acertou bastante, o filme tem ótimas piadas nos trailers, tem ótimas piadas ali, tipo, eles brincam com trocadilhos nos pôsteres, e nada disso estraga a experiência do filme, né? Muitas vezes a gente vê filmes de comédia e de terror, onde eles colocam o que há de melhor do filme no trailer, e aqui, por mais que eles coloquem muitas coisas boas nos trailers, tá longe de colocar as melhores sacadas. E muitas delas ficam ali no filme de uma maneira que quando você tá assistindo, te pega de surpresa, ali dá umas revertidas ali em alguns momentos, e cara, quando parece que vai ficar muito tosco, ou parece que vai ficar sério demais, eles parecem que sempre conseguem reencontrar o equilíbrio pra fazer o filme ser engraçado, na medida ali certinho, pra gente não se cansar da experiência que tá sendo o novo Corra que a Polícia Vem Aí. É um filme que ele brinca com gêneros, então se eu citei lá no começo do meu vídeo que parece que a comédia virou um gênero secundário dos filmes de ação, aqui a gente tem a ação e o filme de crime como algo secundário em um filme de comédia.
Tem um momento que o filme ele consegue se dar uma liberdade pra ter uma cena de ação que é muito boa, uma cena ali muito bem filmada, com uma referência musical excelente. É uma trama bem tosquinha no geral, né? Aquela trama de policial que tá investigando, acaba esbarrando em uma conspiraçãozinha. A resolução dessa conspiração, ela me lembra muito um outro filme que a gente teve recentemente, assim, nos últimos 10 anos. Também tem todo o lance de espionagem, praticamente a mesma história, só que aqui voltada para um lado muito mais cômico. Não me incomodou tanto, mas eu acho que é importante mencionar isso, porque eu fiquei muito curioso quando eles falam qual que é, sei lá, o plano ali do vilão do filme. Eu falei, cara, é o mesmo filme que foi feito, só que ali era sério, né? Também era uma sacada de uma sátira, de uma releitura, mas era uma ideia mais séria. E aqui a gente tem uma comédia escrachada e ao mesmo tempo muito engraçada. Qualquer polícia vem aí chama pra si uma certa responsabilidade com isso, de tentar resgatar a comédia nos cinemas, né? Tentar ali mostrar que ainda há espaço para você ter comédias puras no cinema, né? Que não são comédias românticas, comédias de ação, que não são terrir. São filmes realmente de comédia, feitos para fazer rir, e eu acho que talvez ele tenha um êxito ao mostrar, ao nos lembrar de que a comédia é um dos poucos gêneros que funciona muito bem quando a gente tá em grupo, em galera, né? E quando a gente vê em casa, quando a gente vê ali na nossa paz, no nosso quarto, isolados, ou talvez com mais uma pessoa, já é legal. Mas quando a gente tá em público, quando a gente tá com uma galera que respeita a experiência, né? Não tá destruindo ali, não tá mexendo no celular, não tá conversando, mas tá todo mundo assistindo na mesma vibe, dando risada juntos, cara, a comédia se eleva bastante. E é isso, eu espero que realmente esse filme consiga provar que o cinema é o lugar de direito para boas comédias, como Corra que a Polícia Vem Aí. Então, para Corra que a Polícia Vem Aí, nota 8. Bom filme de 2025, boa comédia. Quando eles anunciaram que iria haver uma nova versão de Corra que a Polícia Vem Aí, eu realmente fiquei curioso. Eu não fiquei devidamente, nossa, grande empolgação, porque a gente sabe como tá Hollywood com os filmes de nostalgia. E aí eles falaram, vamos trazer o Liam Neeson, uma escolha acertadíssima, se encaixou perfeitamente aqui. Consigo vislumbrar o ator se destacando em premiações, né, voltadas ali para ator, né, performance em comédia, musical, tal qual no Globo de Ouro. Eu acho que é uma performance que vai ser lembrada, e eu acho que esse filme, ele inclusive, ele vai ser aquele filme que vai ficar na cabeça do público por um tempo, e talvez realmente não só trazer a comédia de volta para os cinemas, mas talvez restabelecer uma nova fase para essa franquia que estava afastada dos cinemas, né? Tinha sua conclusão e agora volta em grande estilo. É um filme que faz uma boa companhia ali nos cinemas com Sexta-feira Muito Louca 2, que também é uma boa comédia, também é nostálgica, funcionam muito bem, apesar de serem filmes bem diferentes entre si, já que por causa de toda a bizarrice do nonsense, ele se assemelha muito mais com Happy Gilmore 2, filme que chegou aí direto no streaming. Mas agora eu quero saber de você, o que você achou de Corra que a Polícia Vem Aí, se você gostou, ou a sua expectativa para o filme. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, valeu, falou e até mais.